Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que alegria podermos estarmos juntos mais uma manhã, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos sustente, que nos acalente nas nossas horas mais íntimas de dor, mas que também nos erga o pensamento para a esperança, para a confiança e para a fé. Iniciando um capítulo hoje de grandes reflexões, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O próprio item do Evangelho já é um convite às nossas mais íntimas formas de pensar e de sentir. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Dizem uns que és João Batista, o outro que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Queridos amigos, nós, ao ler essa mensagem, convidamos a todos para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e que Jesus possa nos auxiliar cada dia e cada vez mais a compreender essas páginas vivas que o Senhor tem nos oferecido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, que esta manhã radiosa seja para todos nós mais uma página viva do seu Evangelho, a nos fortalecer, a trazer o bom ânimo e alegria para todos nós. Procuraremos, Mestre, dia a dia, compreender o movimento evolutivo desse planeta que tem nos levado a refletir em tantos campos de ação e atuação de todos nós. Que a doce e inefável paz permaneça conosco, que assim seja. Queridos amigos, nós estamos iniciando esse item do Evangelho que vai nos mostrar um momento sublime quando Jesus, chegando às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Essas perguntas até hoje nos remetem a reflexões bem profundas e bem expressivas, porque muitas vezes falamos de Jesus, comentamos o seu papel entre nós como Cristo, Filho de Deus, mas não compreendemos ainda o modelo, o guia que veio para nos ensinar. E essa pergunta feita àqueles que estavam mais próximos dele, ele queria ouvir para saber como é que eles ouviam, como é que eles sentiam, como eles percebiam. E eles lhes responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que é Elias. A gente pode perceber
a falta ainda de visão daqueles nossos irmãos da época, porque João Batista era contemporâneo de Jesus. Então, não podia ser o mesmo espírito. Mas quando ele fala que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas, eles estavam em dúvida, eles não sabiam quem era Jesus. Então, eles sabiam que Jesus, o homem, era filho de José e Maria, mas não era isso que o Cristo estava lhe perguntando. E aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Que essa pergunta caia também em nós. Quem é Jesus para cada um de nós? E foi a resposta que Simão Pedro, dando a ele, trouxe para todos uma esperança, porque eles não tinham visto ainda com o mesmo olhar que Simão Pedro. Acontece, porém, que não era o pensamento só de Simão. Naquele momento, Simão foi intuído quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, sabendo que naquela hora os espíritos divinos haviam envolvido o pensamento de Simão Pedro, e Jesus, então, afirmando, né, confirmando: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, foi um processo mediúnico daquele momento em que ele, sentindo a presença dos espíritos amorosos, intuindo, Jesus disse que ele seria bem-aventurado, porque ele não estava referindo que era o homem da carne. Isso nos leva a pensar quem é Jesus para todos nós. E nós estamos aí há muitos séculos, né, aprendendo o cristianismo e ainda não temos dentro de nós verdadeiramente essa definição clara como o Cristo, Filho de Deus, que veio para nos ensinar. Porque aquilo que ele veio nos ensinar, nós ainda não aprendemos. E quando Maria, na boda de Caná, fala para os discípulos, não, para os trabalhadores, os escravos, ali, os servos, quando ela pediu que lavassem as jarras, e ela, para que aqueles vasos, aqueles jarros, se pusesse água limpa, e ela dá uma recomendação: fazem tudo que ele pede, ou faça tudo que ele manda. E nós ainda não aprendemos isso. Nós ainda não fazemos tudo que ele nos manda, ou que ele nos ensinou, ou que ele nos pediu. Haja visto que não ainda conseguimos amar aqueles que nos ofendem. E aí, após aquela transfiguração que nós vamos ler aqui, narrado por Mateus e Marcos, nós vamos ver que após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que diz os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não conheceram e o trataram como lhe aprouve. E assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista de que ele falara. E nós perguntamos: o que será? Por que Jesus faz essa pergunta, né, aos seus discípulos? Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus respondendo, né? É porque nós vamos ver o que aconteceu com João Batista, com Elias. E no item 2 ele diz assim: nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Tinha receio, tinha medo de perder toda a força de poder, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara.
disse Herodes: mandai cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Olha o medo, gente, olha a insegurança, olha o que é o poder, o que pode o homem fazer. Então, quando Herodes viu que Jesus era uma pessoa diferente, um espírito diferente, ele manda, né? Porque diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos. Ele, então, fazendo aquele comentário junto à sua esposa, e ela, então, pede a cabeça de João Batista a Herodes, como se fosse uma comemoração festiva. Herodes, sem pensar, sem conhecer, sem ter nenhum conhecimento da imortalidade, manda cortar a cabeça de João Batista. Então, nós vamos ver que quando há a transfiguração, é que Jesus faz essa pergunta. E Kardec, então, nos mostra que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Por que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus? Porque foi Jesus que veio nos explicar o que era a reencarnação, que é uma lei divina, que não foi trazida por Jesus, mas como lei já existia, e que os judeus olhavam aquilo com o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento da imortalidade. E é por isso que houve a transfiguração no Monte Tabor, quando Elias, Jesus e Moisés se apresentam ali. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Eles não tinham conhecimento. No entanto, que Jesus, quando estava entre os judeus, ele disse para os judeus que eles, quando ele não podia dizer tudo, ele fala para os discípulos que ele enviaria outro Messias. E até hoje as pessoas estão esperando o Messias como se fosse um homem de carne. E esse Messias é o Consolador prometido por Jesus. E com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já estava morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. E dentro desse processo da ressurreição, nós vamos fazer esses comentários em mais de um dia, com certeza. Nós vamos ver que João, no capítulo 11, versículo 23, ele diz assim: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Esse teu irmão há de ressuscitar, Jesus estava dizendo a Marta, quando Marta, vendo que o irmão Lázaro aparentemente estava morto, ela manda pedir a Jesus que fosse até Betânia. Jesus era amiga deles e Jesus vai. E nós vamos ver então que o próprio Jesus, quando ele viu a situação que Marta e Maria se encontravam, que eram grandes irmãos, ele vai ao encontro de Lázaro. E o próprio Cristo, ele emocionou junto ao sepulcro de Lázaro. Por quê? Porque eles acharam que Lázaro tinha morrido e eles envolveram nos lençóis, nas faixas, que naquela época não tinha caixão, para colocar na gruta, que era onde eles colocavam as pessoas, como se não tinha enterro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que ouviam. A promessa dele
ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar. Então, nós precisamos confiar no conhecimento que o Cristo nos traz, e ali quando ele afirma isso para Marta, nós vamos ver que daí em instantes Lázaro era restituído à experiência terrestre. E ele vai acordando, e Jesus vai desenfaixando, o Lázaro vai desenfaixando a consciência para que ele possa também se transformar. E Emmanuel nos disse que gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda a parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição, vitoriosa e sublime nas zonas carnais dos ciclos diferentes que se dilatam ao infinito. Se Lázaro tivesse morrido, se houvesse rompido com os laços do perispírito, ele não poderia ter ressuscitado. Então, nós vamos ver que o Emmanuel diz: o Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós, para que a gente possa ressuscitar em esperança, acordar. Nós sabemos que a morte, ela tem um processo renovador, mas no caso de Lázaro, ele não havia morrido. E é preciso que a gente, diante dessas situações que o Evangelho nos mostra, que a gente encha o nosso pensamento de confiança, de esperança, e que possamos multiplicar dia cada vez mais essas sementeiras da afeição e dos serviços santificantes. Então, nós, quando perdemos temporariamente a companhia direta de um ente querido, nós precisamos lembrar das palavras de Jesus, aquela pequena família de Betânia que ele tanto amava, Marta, Maria e Lázaro. E essa família, ela representa para todos nós hoje no símbolo de uma família pequena, mas era uma família que tinha esperança nas palavras de Jesus. E aí nós vamos ver que todos nós também, em momentos que estamos entorpecidos à consciência, mortos aparentemente, quando o toque do despertar do Cristo chega até nós, nós nos despertamos, nós nos acordamos. E ali nós sabemos que o que aconteceu com Lázaro, hoje a ciência nos mostra, ele estava passando por um processo de catalepsia, e que quantos, às vezes, são até enterrados vivos, porque desconhecem esse processo. Mas hoje as leis divinas, as leis da ciência, têm evoluído, e isso já é plenamente conhecido por todos nós. Deixamos aqui nossa reflexão para que cada um possa pensar em que instância você se encontra de ignorância que não te permite enxergar a verdade. E Jesus, ele chama Lázaro, tira Lázaro do sepulcro, mas ele tira Lázaro daquele sono letárgico profundo da ignorância. Tanto é que Lázaro, depois da ressurreição, ele sofre muito, porque todos achavam que ele tinha morrido e voltado, e não era bem verdade. E os judeus, eles já tinham essa ideia, né, da reencarnação, sem saber que era reencarnação, mas acreditava sendo uma ressurreição. Nós vamos parar por aqui hoje, pedindo a Jesus que nos ampare, nos proteja e que sejamos fortalecidos pelo amor de Jesus e que o passe seja de restauração de nossas energias. Pai amantíssimo, permita que os espíritos amigos possam nos transmitir o passe, estendendo as mãos sobre nós, a fim de revitalizar todas as nossas energias, florescendo em nosso pensamento a fé, a confiança. Nós pedimos que fluidifique as nossas águas para que todos nós possamos sentir-nos fortalecidos e amparados pelo amor de nosso Mestre Jesus. Senhor, estendei as suas mãos
para todos aqueles que sofrem, levando-os até eles a esperança, a fé, a compreensão. Ó Jesus, que a sua bondade infinita se faça no pensamento dos irmãos, daqueles que ora se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram nos seus leitos, nos seus lares, onde houver a dor, Jesus, que o Senhor leve até eles a esperança. Amado Jesus, compadeça da humanidade, para que possamos perceber e sentir a grandeza do seu amor em nossos corações. Obrigado, Jesus, que os irmãos recebam com carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.